Parece um coração ali, ó. Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos ao meu canal Tudo Junto Misturado ou outras redes sociais. Eu vim recomendar para vocês esse livro maravilhoso chamado Prova de Fogo, gente. Que tem um filme, que eu já vi o filme, porque eu nem sabia que existia o livro. Eu não sei se o livro ele veio antes do filme ou depois do filme, mas, enfim, eu estou lendo, já estou na metade e não terminei. Então, eu vou dividir esse vídeo aqui em partes com vocês. Vou falar... Eu parei aqui no capítulo 23 da página 146, capítulo 22, na verdade. E aí, então eu vou conversando com vocês aos poucos, porque eu tô sem pressa, gente. Tô lendo no meu tempo, porque tô péssima leitura, então aos poucos eu tô voltando a ler, então tô tentando não me forçar muito, né, pra acabar não odiando ler. E também tô me esforçando um pouquinho pra também não deixar de ler. Então, para vocês vai ser tudo rápido, talvez, né? Que eu vou editar, mas para mim eu tô lendo aos poucos. E aí, então, eu vou falar para vocês até onde eu li e vou querer dar spoilers, porque quero, né, conversar com vocês para pessoas que já leram. E se você não liga de spoiler, então continue no vídeo, ok? Bom, rapidinho aqui. O livro ele começa, né, gente? Com o capitão aqui, quase morrendo, e a gente descobre que ele é o pai da Catherine. Não sei se eu falo o nome dos personagens certos, tá, gente? Mas tem o protagonista, que é a Catherine e o Caleb, né? E aí tem o pai da Catherine e o Caleb salva o pai da Catherine, né? Sendo bombeiro ali e tudo mais. E, se eu não me engano, depois o Caleb que vira capitão. E o pai da Catherine não aparece muito mais, nem a mãe dela, nem os pais de Caleb aparecem muito, mas o pai de Caleb tem muita importância também nesse livro, né? E aí, então começa assim. Aí eu fiquei chocada, porque eu não lembro no filme se tem esse momento, esse começo, né? Depois eu vou ver o filme tudo de novo, que eu já não lembro de várias coisas, mas também lembrei, gente, que olha, o livro tá fiel. A adaptação, na verdade, foi fiel ao livro, caso veio realmente depois. Foi fiel, tem muitas coisas parecidas que eu lembrei, sim, que eu vi no filme, mas tem coisas que eu não lembro, eu acho que ou tá só no livro, ou tem no filme e eu ainda vou lembrar depois, e aí talvez eu grave um vídeo de novo contando pra vocês. E então, ele, né, Caleb, depois ele conhece a Catherine. E aí, depois dá anos depois, né, se não me engano, anos depois que ele conhece a Catherine. E eu fiquei chocada que quando ele conheceu ela, ele tem 24 anos, se eu não me engano, e ela 18 anos. Muitos anos diferença, gente. E antigamente, se fosse antigamente, antes de eu ser cristã, eu acho que eu talvez acharia super normal, porque eu já apoiei casais assim, eu já fiz, né, já peguei eu era um pouco mais velha e já fiquei com um de menor, infelizmente, coisa do mundo, graças a Deus, Deus me libertou desse mal. Então, antigamente eu entenderia. Hoje em dia já foi um susto um pouco pra mim. Mesmo ela sendo de maior, pelo menos isso, ela é de maior, né, 18 anos. Mas eu achei muitos anos, sabe? Enfim, muita diferença. Aí depois pula pra eles adulto e casados. E antes mostra, né, também no começo, mostra o pai dela achando que ele poderia morrer, lembrando dela e da mulher dele. E aí ela fica falando sobre casamento e tudo mais. E uma conversa meio estranha, ela falando como tipo, casar com o pai dela e tal, mas a mãe explicando a ela e não tal. Então, como se ela deve ter crescido sonhando em casar, em ter um homem incrível na vida dela. Só que aí, ela e o Caleb, depois no futuro, no presente, né? Aí começa a história, eles adultos e casados já não estão numa situação nada boa, eles já estão pensando em se divorciar. E eu pensei que no livro ia ter cenas deles juntos ainda, nos momentos bons deles vivendo juntos, sabe? Cita uma coisinha ali ou outra, mas não mostrou, gente. Eu queria muito, porque no filme também não mostra. Então eu queria muito ver eles apaixonadíssimos e tudo mais, antes de ver toda essa treta. Então fica muito tenso e você fica sem chipar tanto o casal assim. Mas como eu vi o filme já seu final e vi tudo que acontece, eu acabei depois chipando o casal sim. Eles são, né, tiveram que amadurecer, tiveram que aprender com os erros e acertos. E aí tem um livro que o pai do Caleb dá a ele, que é um livro cheio de desafios que ele tem que fazer para reconquistar a mulher dele se ele quiser. E ele não queria, mas o pai, né, aconselha, tenta, isso e aquilo. E então ele começa todos os dias tentar reconquistar a mulher dele lendo esse livro.
Se eu não me engano, tem passagem da Bíblia, mas acho que no começo o Caleb fica ignorando. Caleb não é cristão, nem ela, Catherine não é cristã. O pai que parece que é cristão, e eu acho que a mãe também. Então, tipo, né, Caleb quer ignorar totalmente Jesus e tudo mais. Mas ele fica tentando, então, reconquistar a mulher com esse desafio aí do amor. Mas às vezes a gente vê, né, como ele tenta, tipo, com má vontade, ele tenta de qualquer jeito e tudo mais. E ela percebe isso, mas na verdade ela também fica estranhando, né? Porque ele tá fazendo essas coisas. E aí ela tem algumas amigas que ficam, cuidado, ele deve estar fazendo isso só pra você não dar o divórcio, deve estar só pra te enrolar, depois vai continuar sendo horrível. Então ela tem amigas que infelizmente não são muito legais para ter, né? A gente tem que ter cuidado com as amizades. Não que é legal o que o Caleb fez, realmente ele tem que aprender. Ele errou muito com ela, então ele tem que aprender a correr atrás mesmo, a tentar lá buscar o perdão. Mas também a gente não pode só desejar o mal, né? Ainda mais quando se trata de um casamento, que é algo muito importante para Deus. Então realmente temos que lutar, orar pelo casamento antes de tentar divorciar, sabe? Então eu pensei também que no livro iria ficar mostrando a Catherine antes, né? Ela tentando fazer o relacionamento dar certo. Pensei que ia mostrar um pouquinho do passado dela, porque no filme eu falei, tá, ele tá lutando, tá tudo ótimo, mas eu também quero ver ela lutando, porque ela também não é nenhuma santa. Então, ela começa, gente, praticamente trair ele, não chegou a beijar, até onde eu vi aqui, mas ela começa a ter umas conversas lá com o homem e, né, dá pra ver que é traição, sabe? Então, tipo assim, eu amo isso, que no filme, se eu não me engano, no final ela fala, me ensina, me ajuda, como você aprendeu aí, eu também quero aprender a ser assim e tudo mais, aprender aí com meus erros e tudo mais. Então, tô doida pra ver essa cena também. E ó, uma das cenas que eu cheguei, que eu parei, que foi onde eu parei, foi, acho que essa é a melhor cena do livro no momento, que é quando o Caleb, ele tá desabafando com o pai. Aí ela não quer, ela fica me rejeitando, isso e aquilo. Aí o pai chega a ficar perto da cruz e fala, pois é, eu entendo, alguma coisa assim. Ou seja, dando a entender que Caleb, ele também rejeitava Jesus o tempo todo. E eu até gravei um vídeo sobre isso para editar aqui, para ficar mais curto. Esse aqui vai ficar mais longo. Que é isso, o Caleb ficava rejeitando Jesus, não querendo, né, ter um relacionamento com o nosso Senhor, e, sabe, e tudo mais. E então ele sentiu na pele isso quando ele foi rejeitado pela esposa dele, que também começa a rejeitar, começa a ser fria com ele e tudo mais. E aí, quem é ele então para julgar? Se ela agia assim, porque ele também agia assim com o nosso Senhor Jesus. Então é isso, né? Às vezes a gente tem essa mania, não sei vocês, mas às vezes tem essa mania de querer criticar alguns seres humanos e tudo mais. Ah, me magoou, fez isso e aquilo. E esquecemos que quando magoamos também nosso Senhor Jesus, né? E ele nos perdoou. Então a gente também tem que ter o coração aí para querer perdoar, para querer amar o próximo. Não é fácil, por isso que é vivendo com Deus que a gente consegue. Mas a gente também não pode ser hipócrita, né? Se a gente erra, a gente também tem que entender o outro quando ele erra. E então o livro tem esse ensinamento maravilhoso, gente. E tem o ensinamento de lutar pelo casamento, tem o ensinamento sobre o amor, né? Sobre o amor de Jesus, sobre o amor do ser humano. E depois eu acho que ele vai começar a realmente querer fazer os desafios, né? Pelo que eu lembro do filme. E depois ele começa a realmente querer reconquistar sua mulher, não é forçado mais, sabe? Então é maravilhoso. Estou gostando muito. E os capítulos são narrados, pelo que eu entendi, gente, faz tempo que eu não leio, eu acho, em terceira pessoa. Eu escrevo livros de ficção cristã em primeira pessoa, então me desacostumei. Mas pelo que parece, o livro está em terceira pessoa, só que assim a gente consegue entender os pensamentos dos personagens. Então tem capítulo que a gente entendeu o pensamento do pai da Catherine, tem capítulo que a gente entendeu o pensamento da Catherine e do Caleb, entendeu? Então assim vai sendo dividido o capítulo com os pensamentos deles e tudo mais. E eu gostei disso, porque no filme eu acho que não dá pra gente entender muito sobre o pensamento da Catherine, né? A gente entende mais o lado do Caleb, porque foca muito mais nele lá lutando e tal. E foca nela também, mas tipo, eu acho que é muito legal que ela quer ficar na cabeça deles, e até do próprio Caleb. Então acho que dá pra entender melhor, muito mais aqui. Por isso que eu amei, amo as duas formas. Amo que a adaptação tem que ser fiel sim ao livro, bem parecido, porque eu gosto de ver essa forma assistindo e essa forma escrita. Então eu amei que aqui só tem mais tipo detalhes talvez, mas a adaptação foi fiel, sabe? E então, aí tem essa parte dele tentando lutar pelo casamento dele e tem a parte dele com os outros bombeiros. E essas partes com os bombeiros é muito divertido, gente. E eu acho que quem escreveu esse livro fez isso já porque
para nos aliviar, porque fica tão tenso ele e a esposa quando eles estão juntos, né, discutindo e tudo mais, que aí nos dá um alívio quando tá ele com os amigos dele bombeiros, que é muito divertido. Coitado, um deles sofre muito lá, que eles ficam zombando, perturbando, brincando com aquele jovem lá. Mas é muito leve, é muito tranquilo, sabe? E era algo que ele também tinha que ter com a esposa dele, né? Essa leveza, essa alegria. Infelizmente ele ainda não tem. Mas eu amo as cenas dele com os bombeiros. Acho que também são as melhores cenas. Não gostei muito que as folhas são brancas, não são, né, amareladas, mas dá pra ler, conseguir ler. Ah, e também ele não tem travessão. Os diálogos são com aspa. Não sou acostumada, e foi estranho, mas já tô acostumada. Mas eu prefiro com travessão. O livro veio, gente, com esse marcador que eu nem sabia que viria com marcador. Amei, eu fico marcando aqui com o versículo da Bíblia. Incrível. Caleb, ele tem, né, acho que o melhor amigo dele mesmo, que ali sim é amigo de verdade, que aconselha ele não desistir logo do casamento, né, algo que faltou nas amizades da Catherine. E é isso, pessoas, estou na metade do livro, depois qualquer coisa eu comento mais com vocês. Beijo e luz!